Então vamos lá. A tarefa da semana passada era o teste do círculo. Quem conseguiu fazer, levanta a mão. Muito bem. Quem não conseguiu fazer, a aula 3 está em áudio lá no site. Aí você ouve lá o início da aula que está explicando bem certinho. Tá bom? Se mesmo assim você não conseguir, aí você nos procura que a gente ajuda. Então aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo de como que ficou, tá? Então você pintou ali as características que mais te representam. E depois você vai olhar o que está mais destacado, certo? Então ali, ó, o destaque, esse aqui é da professora Márcia. A gente pegou ela de exemplo para trazer para vocês. Quais são os que predominam o dela lá em cima? Melancólico e sanguíneo, certo? Então se vocês forem ver, vocês vão olhar lá no gráfico de vocês. O que está mais forte, que aparece mais, que chega até lá em cima? Ó, podem ver que o sanguíneo e o melancólico dela tá igual lá no topo. 2 e 2, estão vendo? Aí vocês vão descendo. Então a Márcia, ela tem um melancólico com um sanguíneo assim colado, tá? Aí o que vocês vão perceber em algumas situações na vida de vocês? Para determinadas coisas, eu sou sanguíneo, ou eu sou colérico, ou eu sou fleumática. Para outras, eu sou o meu segundo temperamento. Então, por exemplo, comigo. Alguém vai se identificar aqui. Para eu brigar, primeiro o meu temperamento, né? Colérico com sanguíneo. Para eu brigar, para eu chamar atenção, eu sou colérica. Mas quando vão brigar comigo, eu sou sanguínea. Entenderam? Então isso pode acontecer, daí eu fico toda sentida. Aí meu pai fala, aguenta, tu não briga? Então agora tu aguenta, seja colérica para aguentar o tranco também, né? Então vocês vão perceber que, por exemplo, no trabalho eu sou mais colérica, mais prática para resolver. Mas na hora de vir aqui falar, o meu sanguíneo já é um pouco mais forte. Entenderam? Então vocês vão perceber, às vezes lá no trabalho, o teu segundo temperamento talvez prevaleça mais do que o seu primeiro. Certo? Quem aqui já descobriu o temperamento, levanta a mão. Opa, ótimo. Quem está na dúvida ainda, levanta a mão. Tem problema, tá? A gente vai começar a 4ª aula hoje. Você ainda tem 4 aulas para estar descobrindo. E se não descobrir, uma hora, né, Deus vai mostrar. Certo? Então a gente vai fazer uma revisão aqui da aula passada sobre as áreas de perigo. Então aqui as áreas de perigo são o quê? O que você precisa vigiar na sua vida. É aquilo que você sabe que você corre o risco de pecar. É aquilo que você sabe que você tem que estar em alerta, que você tem que vigiar, porque senão você vai cair. É aquela área que você precisa saber que você tem que estar na total dependência do Senhor para poder agradar a Deus. Certo? Então vamos lá, o sanguíneo. Quais são as áreas de perigo dele? Prefere popularidade, ele quer ficar bem com as pessoas a resultado tangível. Então, por exemplo, ele tem que confrontar alguém. Mas é alguém que ele gosta muito, é alguém que ele não quer ficar mal. Aí ele prefere deixar para lá, sendo que era uma coisa importante a fazer. Então ele tem dificuldade nisso. Por quê? Porque ele quer estar agradando a todo mundo. O sanguíneo, ele tem pavor de rejeição. É diferente do colérico, ele não está nem aí, ele sobrevive sozinho. Entendeu? Fleumático também, sobrevive sozinho. O melancólico já tem um pouco de medo de rejeição também. Língua. Eu falo que o sanguíneo, a língua dele chega primeiro e depois ele entra. Isso teve que ser um treino na minha vida.
Senhor, que o Senhor traga à minha mente o que vai sair da minha boca primeiro para eu poder decidir se eu vou falar ou não. Porque antes era, meu Deus, não acredito que eu falei isso. Né? Sanguíneo, língua, ou aquele que vai contar aquela história exagerada, porque ele quer que fique mais legal, mais emocionante. Não é porque ele é mentiroso, é uma mentira, mas não é porque ele é mentiroso, ele é ruim. É porque na cabeça dele eu quero que todo mundo ria, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero que o negócio fique emocionante. Então, ao invés de eu falar que tinha 50 pessoas, tinha 500. Entendeu? E aí junta que o sanguíneo é meio ruim de número, aí ele erra mais ainda. Não gosta de ouvir. Ele não tem paciência para ficar ouvindo os outros falando. Por quê? Porque ele tem problema com a língua. Enquanto alguém começa a falar, ele já está pensando todas as histórias que ele quer contar. Acontece isso com alguém aqui? Quando você vê, você já interrompeu, você tomou a frente ali, está falando sem parar e o outro está ali esperando, né? O que aconteceu? Alguém consegue desligar esse ar-condicionado aqui, por favor? Eu estou congelando. Ego, ele quer ser o centro das atenções, ele tem um ego alto, ele quer que todo mundo veja ele. Na aula da manhã eu falei, uma pessoa falou assim, eu perguntei para uma pessoa, por que você sempre chega atrasada? Você tem vergonha de falar com as pessoas, né? O que acontece? Aí ela, não. É que se eu chego primeiro, ninguém me vê. Quando eu chego atrasada, eu vou chegando dando oi para todo mundo. E aí todo mundo me vê. Essa é uma pessoa sanguínea. A pessoa, o fleumático, ele vai entrar de fininho, né? Para ninguém ver ele. Meu marido mesmo, ele falou que eu podia usar o exemplo dele. O Anderson tem o fleumático. Aí, ele não gostava de entrar por agora, ele não tem mais tanta vergonha não, que Deus está tratando. Ele vem até aqui na frente. Mas ele não gostava de entrar lá naquela porta. Estou usando porque ele deixou, né? O que ele fazia? Anderson, onde é que você vai? Não, vou entrar pela frente aqui, que daí eu não tenho que cumprimentar ninguém. Porque se ele entrasse lá por trás, ele vinha passando, tem que dar oi para todo mundo. Então esse é o fleumático. O sanguíneo, ele vai pensar, meu Deus, não, como é que eu vou passar por aquela porta lá que eu não vou ver ninguém? Eu quero ir na muvuca mesmo para dar oi para todo mundo. Essa sou eu. Desorganizado, sanguíneo. Muito difícil você entrar no quarto lá, abrir o guarda-roupa do sanguíneo e tá tudo organizado, com a dobra correta, por cor. Tá? O do sanguíneo geralmente vai estar assim. Aquele filho que você chega no guarda-roupa dele e você não sabe o que tem lá dentro. Geralmente tem um sanguíneo aí. Área de perigo do colérico. Orgulho. Isso aqui é muito sério. Eu ouço gente falando assim, eu queria tanto ser colérico. E eu falo, não queiram. Porque é andar de joelho no chão o tempo todo. É um dos temperamentos que mais luta na área de relacionamentos. Para poder se dar bem com as pessoas, para poder não tratar todo mundo mal, não sair metralhando todo mundo. E aí entra o orgulho, porque ele acha que ele sempre está certo. E o que Deus fala na palavra? Que o orgulho o quê? Precede a queda. Extrapola a autoridade. Como? Ele quer mandar mais do que ele pode. Então, com um colérico, você tem que determinar muito bem qual que é a função dele. Porque senão, daqui a pouco, ele está querendo mandar até no chefe. Sem querer, que ele quer organizar tudo, aí ele vai dando as ordens. É aquela criança que quer exigir tudo na hora da brincadeira, que quer comandar tudo, que tem que ser tudo do jeito dela. Autossuficiência. Ele acha que ele não precisa de ninguém para fazer as coisas. Ele acha que ele não precisa de ninguém para viver. E aí que acontecem os problemas, acontecem as brigas de casamento, acontecem as demissões no trabalho, acontecem as mágoas e feridas nos relacionamentos
ao seu redor. Por quê? Porque ele não está nem aí. Isso aqui eu estou falando de áreas de perigo de uma pessoa que não vive pelo Espírito Santo, tá? Ela não está nem aí. Ela só pensa no umbigo dela. Insensibilidade. Falei isso aqui na aula da manhã. Anotem aí. Colérico e fleumático. Coração de pedra. É aquele que você pode chorar, se escabelar na frente, que ele fica irredutível. Sanguíneo e melancólico, coração de manteiga. É aquele pai que o filho vence no cansaço, de tanto insistir. Por favor, por favor, por favor. Quando você vê, você já deixou, você já comprou. Colérico, ele é insensível. Rudeza no jeito de falar. Então, muitas vezes, tem muita gente que acha que eu estou braba, mas eu não estou. É só o jeito mesmo, a cara. O meu pai, né? Mesma coisa. A cara assusta, mas é do colérico. A gente está feliz por dentro, é só a cara que é braba mesmo. Tá? Hiperatividade, fazedor de coisas. Isso aqui é um problema sério na vida do colérico. E aí entra aquela pessoa que não tem horário vago na agenda. Por quê? Porque ela não pode ver um espaço em branco ali que ela... Como é que eu vou ficar sem nada para fazer? Vamos inventar alguma coisa aqui. É aquela pessoa que trabalha demais, que muitas vezes coloca o trabalho na frente da família, porque acha que o dinheiro é mais importante. É aquela pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e aí esquece do coração das pessoas ao redor. Certo? Melancólico. Focaliza detalhes, podendo perder a visão do todo. Falei na aula também da manhã. É aquela pessoa que sempre acha que tem alguma coisinha para melhorar naquilo que ela está fazendo. Aí ela nunca termina. Mas ela nunca termina não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela é desatenta ou porque ela é procrastinadora. É porque ela sempre acha que não está bom e que tem alguma coisa para melhorar. Muito crítico, falhas em si mesmo e nos outros. Então é aquela pessoa que está sempre criticando, principalmente no pensamento. Então anotem aí. Críticas no problema com a boca. Colérico e sanguíneo. É aquele que a crítica aí não tem problema nenhum em abrir a boca e falar. Tá? Colérico e sanguíneo. Crítica em pensamento. Melancólico e fleumático. É aquele que pensa, aí pensa assim, mas eu não falo, então... Mas aí teu coração, tua mente está tão podre que a hora que fala também... Ou, comprovado cientificamente, pessoas que criticam demais, que guardam pensamentos ruins, desencadeiam depressão e ansiedade. Certo? Batalhas na mente. As batalhas na mente, principalmente melancólico e fleumático. Fica ali, matutando e pensando e alimentando todos aqueles sentimentos ruins. Pensamento ruim não está livre para ninguém. Todo mundo é passivo de receber esses pensamentos. A diferença é o que eu vou escolher continuar pensando. O melancólico, sem querer, ele continua remoendo e pensando tudo aquilo de ruim que vem na mente dele. Depressão. A tendência muito maior é em melancólicos. Não que os outros temperamentos não tenham, mas a tendência está maior no melancólico por causa da mente, por causa dos pensamentos. Aí, se vocês forem olhar, região sul, os países frios,
né, de muito frio, inverno forte, são países mais melancólicos, são países, estados mais melancólicos com mais tendência à depressão. Aí você vai lá para o norte, nordeste, que é calor, países que o calor é mais intenso, vai ser muito mais difícil você encontrar pessoas depressivas, porque são outros temperamentos que predominam ali. Aí entra a parte de genética mesmo, né, que o temperamento passa de pai para filho, na genética você já nasce com aquele temperamento. Então aqui no sul, por exemplo, a tendência dos temperamentos aqui, 2 temperamentos que predominam, melancólico e fleumático. Lá para o norte, nordeste, sudeste, colérico e sanguíneo, tá? Mas daí eu falo, no sul é depressão, no norte, nordeste, Rio de Janeiro é infarto, de tão estressado que são. Medo, melancólico tem sempre medo. Medo de desagradar as pessoas, medo de não dar certo, medo de não gostarem do que ele fez, medo de não ser bom o suficiente. Fleumático, grande dificuldade de expressar o que sente. É aquele que não sabe nem as palavras para colocar para fora. Numa briga de casal, ele fica mudo. Aí ele casou com uma sanguínea, aí ela, né? E aí não tem nem condição de rebater ali. Por quê? Porque ele não consegue se expressar. Está tudo ali dentro, está tudo na mente, tudo no coração, mas não consegue pôr para fora. Resistente a mudanças, não gosta de coisa nova, de mudar de casa, de mudar de rotina, de mudar de horário. Para ele tá bom daquele jeito. Tá aquela goteira lá no teto? Tá bom, deixa assim mesmo, uma hora a gente arruma, nem tá atrapalhando nada. Fleumático, ele é um pouco assim, tá? Procrastinação é uma tendência do fleumático, e a gente sabe que daí entra como um pecado também, né? É deixar tudo para depois, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, mas amanhã eu faço, de noite eu faço. E aquele eu faço nunca chega. Procrastinação atrapalha em casamentos, trabalho, disciplina em filhos, cuidado pessoal da área da saúde e por aí vai, tá? Bloqueia sobre pressão. Gente, não adianta você, mulher, tá? Olhem bem para mim agora, as mulheres sanguíneas e coléricas, olhem bem. Se você é casada com fleumático, não adianta. Tem umas rindo já. Não adianta você pressionar ele. Porque se você pressionar ele, ele vai paralisar de vez. Tá? E isso acontece. Aí você tá lá no ouvido dele, porque tem que fazer isso, aquilo, experiência própria, tá? Aquilo, falando sem parar. E desligou um botão. Tem um botão. Ele desliga. E aí ele paralisa ali. A hora que você para de falar, que você para de pressionar, ele volta a funcionar, tá? Então não adianta, você vai gastar saliva à toa e vai se estressar mais ainda. Com o filho, você está lá ensinando a tarefa e o filho não está entendendo, o filho fleumático, o filho não está entendendo e você perde a paciência, começa a brigar, se estressar, a criança começa a chorar, aí ela não consegue entender mais ainda do que antes. Por quê? Porque ela trava sob pressão. Então, com o fleumático, até na hora de ensinar a tarefa, não adianta brigar. Porque senão vai acontecer o quê? Ao invés de você fazer e entender melhor, ele vai travar. Ainda esquece o que aprendeu. Vamos entrar aqui nos grandes medos. Agora é um medo que cada temperamento tem, tá? De si. O que eu, Bruna colérica, tenho medo na minha vida? Vamos ver. Sanguíneo primeiro. Rejeição, lembra que eu falei? Tem pavor de ser rejeitado. Então é aquele que quer ser amigo de todos, que quer agradar todo mundo. É aquele que gosta de doce para ficar com a amiga na segunda e gosta de salgado para ficar com a outra amiga na terça. Então ela quer agradar todo mundo.
A vontade dela geralmente não aparece tanto, porque ela tem medo de reprovação. Colérico. Alguém se aproveitar dele, ser passado para trás, não cumprir suas ordens. Então o colérico ele está sempre pensando que alguém pode se aproveitar dele. Então ele já vai na frente, se prevenindo para não acontecer isso daí. Ser passado para trás, ele morre de medo. Por quê? Por causa do orgulho, tá? Como que jamais alguém vai me enganar? Não cumprir suas ordens, medo de ser desmoralizado. Aí ele entra com excesso de autoridade, porque tem medo o quê? De passar vergonha e alguém não obedecer. Tudo errado, tá? Isso aqui é tudo errado. Melancólico, medo do melancólico, falhar. Aí o que acontece muitas vezes com o melancólico? Ele nem tenta, porque ele tem medo de falhar. Então, para não falhar, eu nem faço. Medo de errar, de ser criticado por alguma coisa. O melancólico, ele é altamente crítico, mas ele tem pavor de ser criticado. Tá? Fleumático, perda da segurança ou estabilidade. Por quê? Porque aquilo não gosta de mudanças. Lembra? A área de perigo. Então, por que ele não gosta de mudança também? Porque ele tem medo de perder a segurança daquela situação, perder a estabilidade. É aquele que prefere ficar num emprego de salário mínimo para nem correr o risco de procurar outro para ganhar o dobro, porque vai que ele perde o emprego. Então, é melhor ficar ali que está quieto. Mais ou menos assim. Fleumático é um pouco mais difícil de... vou usar aqui o ditado popular, de se coçar. De ir atrás de uma coisa melhor, porque tem medo de perder. Pontos fortes e fracos de cada temperamento. Então, vamos lá. Isso aqui é parte da aula nova, tá? Sanguíneo, pontos fortes. Super extrovertido, esquece facilmente as coisas desagradáveis com uma simples troca de ambiente. Então, ao mesmo tempo que é aquele que dá show, chilique, briga, grita, chora, esperneia, em 5 minutos ele pede desculpa. Para ele já passou tudo, ele quer beijar, abraçar, rir, ficar tudo bem, porque ele nem lembra mais. Aí o cônjuge geralmente não é sanguíneo e pensa: essa mulher tá doida, esse homem tá doido, acabou de me esculhambar ali e já tá querendo me beijar, me abraçar, ficar tudo bem, não tem nem 5 minutos. Esse é o sanguíneo. E ao mesmo tempo que ele quer resolver tudo e ficar bem assim, ele também perdoa fácil, tá? Otimista, ele sempre acredita que aquilo vai dar certo. Sonhador, é ótimo para falar em público, não tem vergonha. Raramente espera que os outros falem antes dele. É aquele, né? Chega a língua primeiro, depois ele. Geralmente inicia a conversa. Habilidade de responder instantaneamente a cumprimentos ou olhares. Então, isso aqui serve para as mulheres cuidarem, tá? Tá os dois lá. Isso aqui eu tive que aprender, gente. E é importante eu falar isso, porque era uma coisa que eu fazia errado e é muito feio. Às vezes eu ainda escorrego, mas agora eu estou melhor nessa parte, graças a Deus. Mas tá lá você e o seu marido no balcão do hotel. Poxa, seu marido fez a reserva, tudo, vocês chegaram ali, o cara, endereço. O marido está pensando ainda, endereço, tá, o nome da rua. Ela, Rua Siqueira Campos, já falou tudo. Telefone, ela responde. Ele ainda está processando para pensar que é telefone. A sanguínea já foi lá e despejou tudo. Então, mulheres, deixem seus maridos responderem. Por quê? Porque principalmente se você está casada com um fleumático ou com um melancólico, você vai pensar um pouco mais rápido. Mas não significa que ele não pense.
Ele só pensa um pouco mais devagar. Aí o que acontece? Toda vez você toma a frente, você responde. Qual que é a mensagem que fica para mulher? Ele nunca toma a frente. Ele nunca faz nada. Eu sempre que faço tudo. Eu sempre que respondo. E para o homem fica: essa mulher não me respeita. Essa mulher está sempre se metendo. Essa mulher quer falar tudo. Ela não fica de boca fechada. Então é melhor eu nem me meter. Vou ficar quieto aqui no meu canto. Entenderam? Então, mulheres, se segurem. Façam que nem eu. Morde a língua, sem ninguém ver. E deixa o marido responder. Tá bom? Treino, tá? Aprecia muito a vida. Então ele gosta de viver, de fazer as coisas, de sair, viajar, passear. Esse é o sanguíneo. Pontos fracos. Tendem a comer demais e ganhar peso. Gente, comer é muito bom, né? Eu falo que eu estou eternamente em dieta. Esse é o sanguíneo, tá? Ele vai nascer e morrer fazendo dieta. Não consegue permanecer em nenhuma dieta. Todo dia é na segunda. Ou ele toda semana muda e faz uma dieta nova, porque ele também não gosta de rotina nem da dieta. Não tem disciplina, por exemplo, como um melancólico, que é completamente disciplinado. Então o sanguíneo, ele não tem disciplina em quase nada. Aí entra a transformação do Senhor. Entra o outro temperamento segundo que equilibra. Pouca consistência emocional. Quem lembra na época de adolescente, aquela menina ou menino que gostava de 3 ou 4 ao mesmo tempo? Aquele amor platônico que gostava de 3? Gente, isso aqui nunca entrou na minha mente. Para isso eu não era sanguínea. Como que vai gostar de 3 ao mesmo tempo? Ou se apaixonava por um numa semana, na outra, tudo isso na adolescência, né? Na outra semana já estava gostando de outro e de outro. Por quê? Porque o sanguíneo, ele é fácil nas emoções. O que acontece com ele? Ele é inconsistente. Ao mesmo tempo que ele está rindo, ele está chorando. Ele está com raiva e está feliz, certo? Chora facilmente, mas sua faísca de ira pode instantaneamente tornar-se um inferno. E isso os limita vocacionalmente e, por certo, os destrói espiritualmente. É aquele que chora facilmente, tanto de raiva, quanto de alegria, quanto de tristeza. É aquele que chora por tudo, tá? Sanguíneo. Mas a ira dele também é uma bomba. Problemas com ira, colérico e sanguíneo. Aí já viram, né? Eu tenho que jejuar todo dia. Melancólico e fleumático, a tendência à ira é um pouco menor. Fleumático é o último. É aquele que paga para não brigar. Eu falo que o sanguíneo e o colérico, eles pagam para brigar. Contrário. Tá? Egocêntricos, todo ser humano é egoísta, mas o sanguíneo enfrenta a dose dupla do problema. Então entra um alto grau de egoísmo aí, no sanguíneo e no fleumático. Tá bom? Ó, aquela lá, tá parecendo eu. Pontos fortes do colérico. Coisas boas. Autodisciplinado. Aí quem é colérico com sanguíneo provavelmente vai equilibrar a indisciplina do sanguíneo. Menos na dieta, na minha vida não funciona o colérico. Forte tendência à autodeterminação. Se ele quer um negócio, ele vai fazer e pronto. Doa o que doer, se ele tem que ficar sem dormir, se ele tem que andar a pé, se ele tem que pegar ônibus, não importa. Ele é determinado, ele vai fazer. Confia muito em sua própria habilidade, audacioso. Então ele se garante, só que aqui tem uma linha muito fina. E eu sempre peço para os coléricos prestarem atenção nisso. Ele tem muita dificuldade, a gente vai ver aí nos pontos fracos, em delegar tarefas. Por quê? Porque ele se acha muito bom. Ele é habilidoso? É. Mas não significa que só ele é bom. Ele tem que aprender a distribuir, a dividir, delegar, e daí só o quê? Conferir, fiscalizar.
Mas o colérico, ele prefere fazer tudo logo e resolver logo para acabar, para não ter que ensinar, perder tempo. Entendeu? E como ele é bom, ele leva jeito para o que faz, aí fica a tendência muito mais forte. Quando começa alguma coisa, tem a capacidade tenaz de se manter avançando teimosamente naquela mesma direção. Então, se ele começou algo, ele foca e ele vai. Nem que ele vá levando todo mundo pelo meio do caminho, aí é um ponto fraco, tá? Mas ele não perde o foco, essa é a qualidade. Pode ter problema pelo meio do caminho, pode tá triste, magoado, chorando, mas ele vai, tá? Dedica-se quase exclusivamente aos aspectos práticos da vida. Ele não tem muita paciência com detalhe. Falei numa aula da manhã também. Por exemplo, sonho de Natal. Toda aquela coisa artística, linda, maravilhosa. Ali tem 2 temperamentos predominantes que preparam tudo isso daqui. Sanguíneo e melancólico. O colérico, eu falo que ia ser tudo preto e branco. Vamos fazer logo isso aqui, tá bom assim mesmo? Para que encher de coisa, pintar todo esse painel, esse negócio? Manda imprimir lá que tá bom. Porque ele é prático. E aí ele perde os detalhes, perde a parte boa do enriquecimento. Mas em alguns momentos, a praticidade dele funciona muito bem. É aquele que resolve conflito mais rápido, é aquele que resolve problemas mais rápido, não tem muita dúvida, medo de decidir as coisas. Tem uma mente... Isso aqui está certo, gente? Tem uma mente arguta? Ou eu que não conheço essa palavra. Essa palavra existe? Ótimo. Então tá. Eu falei, gente, não conheço essa palavra, não. Tem uma mente ótima, corrijam aí então, para organização. Mas sente que o trabalho organizado é cansativo. Então, vou dar meu exemplo. Lá em casa, pasta de documento, pasta de contas a pagar, pasta de contas pagas, pasta de imposto de renda. Tudo separadinho. Mas essa mesma pasta, eu acho que eu estava na faculdade ainda, eu tinha 17 anos, é a mesma pasta. O papel já está amarelo lá da capa. Por quê? Ele é organizado, mas ele se cansa e não tem muito saco para fazer isso. Então, enquanto aquele papel estiver durando, colado ali na pasta, vai ser aquele, que ele é prático. Para que trocar? Entenderam? Muitas de suas resoluções são tomadas intuitivamente e não pelo raciocínio analítico. Eu falo que o colérico aí tem uma intuição muito boa. Aí não é lemente, não é saber futuro, não é nada. Mas é um discernimento. E aí isso é muito utilizado em aconselhamentos, em liderança. Tá? Isso aqui funciona muito bem. Eu sempre falo que meu pai tem um colérico, né? Quando ele fala alguma coisa, quando ele fala, se eu fosse você, eu não fazia isso. Ou, não estou sentindo coisa boa nessa situação. Eu nem me atrevo a fazer, porque eu já sei que aquilo vai acontecer. Forte vocação para a liderança. Sua vontade poderosa tende a dominar um grupo. Ele é bom juiz das pessoas e é rápido e ousado nas emergências. Não somente aceita posições de liderança quando essas lhe são impostas, mas também será com frequência o primeiro a se apresentar como voluntário para as mesmas. Então é aquele, quem pode cuidar dessa equipe? Aí tem sempre um que levanta a mão, né? Provavelmente ele é um colérico ou um sanguíneo. Mas geralmente é o colérico que se manifesta para dividir grupos, para apresentar trabalho, para tomar a frente. Pontos fracos, aí o bicho pega. Pessoas extremamente hostis. Alguns aprendem a controlar a sua ira, mas a violência é sempre uma possibilidade para eles. Então, por exemplo, eu, Bruna, a velha Bruna, quem olha para mim nem vai imaginar, mas eu vou confessar aqui. É aquela que grita,
A Bruna na carne. Grita, faz escândalos e se deixar quebra as coisas. A vontade carnal ainda vem? Vem. Mas agora é Cristo que age, é Cristo que transformou. Entenderam? Então o colérico, ele tem a tendência à briga, ele tem tendência à ira, a gritar, a bater. É aquele pai que geralmente bate e machuca o filho. Então, por exemplo, meu pai tem um colérico. O que ele fazia? Fica de dica para os pais, tá? A gente aprontava, imagina, eram 3, né? Eu era a que mais apanhava todo dia. E aí ele falava: eu não vou te bater agora, você vai lá para o seu quarto, que eu vou esperar a minha raiva passar. Porque se eu te bater agora eu vou machucar, eu vou pecar. Gente, pensa isso para uma sanguínea. Ficar no quarto esperando era a morte para mim. E para a Bianca, ia para o quarto, graças a Deus. Tomara que ele nem lembre que eu estou aqui, né? E eu não. E elas quietinhas lá esperando. E eu lembro que eu deitava no chão da porta, assim, no quarto, e ficava gritando: pai, sua raiva já passou? Se tu falar de novo, a raiva vai voltar. Ele falava. Porque eu preferia apanhar logo e brincar. Dava 5 minutos, eu estava no colo dele, beijando, abraçando. Sanguíneo, ele tem pavor de ficar de castigo. Por quê? Porque ele perde o contato com as pessoas. Então aqui já fica de dica. Isso aqui eu falo para os pais lá no consultório. Você precisa descobrir o ponto fraco do seu filho. Então, para mim, apanhar era meio que doía na hora, mas eu ia brincar. O que doía na minha vida? Castigo, ficar sozinha lá no quarto, trancada. Para minhas 2 irmãs, apanhar era a morte, meu Deus. Como que meu pai vai me bater? Isso é inaceitável, doía na alma delas. Agora, botar elas de castigo, era ótimo, vou ficar quieta aqui, ninguém vai me incomodar. Eu lembro que a Bianca às vezes até botava, na época era Walkman, botava o fone, ficava quietinha lá no quarto dela. Então você precisa descobrir no seu filho, se ele gosta de ficar no quarto quieto, sozinho, isolado, castigo vai adiantar? Não vai. Tá? Então você vai precisar descobrir aí como que ele é. Se a sua vontade não for controlada por seus pais, quando crianças, eles desenvolverão hábitos tumultuosos e possessivos, que os perseguirão pela vida inteira. Então, quando eu tinha 9 meses, eu virei a mão no rosto do meu pai. 9 meses. Aí vai ter pai que vai falar: ai, tadinho, nem sabe o que ele está fazendo, sabe? Eu só não lembro, mas eu sabia. E aí, do mesmo jeito que veio, voltou. Não na cara, né? No bumbum. Nunca mais. Então, ali ele já começa a mostrar a asa, né? Desde pequenininho, você já vai percebendo qual que é a tendência do seu filho, qual o temperamento. Geralmente, você vai vendo já nas fraquezas, tá? Provoca medo nos outros só com o olhar 43. Podem causar dor aos outros e podem desfrutar disso. Isso aqui é muito sério. É aquele que tem prazer em ver o outro mal. Mas quando ele causou, de vingança. Isso aqui é o colérico e o melancólico. Tá? Tem tendência mais à vingança. Ah, deixa comigo, me aguarde. Aí a hora que faz, né? Contar uma da Bia aqui. Quando eu era pequena, gente, coitada, eu pegava muito no pé dela. Eu queria ser a mãe dela. Eu queria bater nela, eu queria corrigir ela, disciplinar ela. A gente tem 6 anos de diferença. Mas eu não era a mãe dela, só que eu tinha um colérico ali. E aí ela falou para mim um dia, agora de grande, ela confessou que quando eu fazia essas coisas, ela pegava minha escova de dente e passava no vaso. Aí, agora vocês vão entender. Ela era pequena, ela devia ter uns 6 anos. Vocês vão entender. Agora, a Bia tem um melancólico ali. O melancólico, ele se diverte sozinho.
ela estava achando o máximo. Ela estava se vingando ali, ninguém nem precisava saber, porque para ela aquilo já estava proveitoso. Eu devo ter escovado a vida inteira com água de vaso, a minha escova. Eu brigava com ela quase todo dia, coitada. O sanguíneo aqui, aí entra eu, Bruna, ou o colérico. Ele jamais vai fazer uma coisa dessa escondida, porque para ele não vai ter graça. Ele vai fazer questão que o outro saiba que ele fez aquilo. Entenderam a diferença? Tá? Os dois estão errados. Mas o melancólico e o fleumático, ele se diverte com a vingança só para ele. O sanguíneo e o colérico não, ele quer contar. As esposas têm medo dos coléricos e eles aterrorizam os filhos. Isso a gente está falando tudo da parte da natureza humana, da carne, de pessoas que não são ainda tratadas por Deus, tá? Os filhos que têm medo do pai, que quando o pai olha já fez xixi na calça. Ou é aquele pai que bate para machucar porque perdeu o controle. Ou é aquele marido que grita muito com a esposa, que trata mal o tempo todo. Eles são batedores de portas, esmurradores de mesa, inconvenientes. Ninguém profere comentários mais mordazes do que um colérico sarcástico. Estão sempre prontos com um comentário cortante que pode causar insegurança e devastar os menos combativos. Então, um colérico, ele tem a capacidade altíssima de fechar o coração de um melancólico, de um fleumático. É aquela pessoa que às vezes você olha para ela e pensa: nossa, mas fulano está estranho comigo, eu nem fiz nada. Você nem lembra, mas provavelmente é um fleumático e ela está com aquela mágoa por dentro. 5 anos depois você descobre. Entenderam? Até o sanguíneo não é páreo para ele, pois ele não é cruel ou mau. Então o colérico, ele é o mais assim, cruel mesmo, tá? Um colérico não tratado pelo Espírito Santo, ele comete coisas graves, pecados graves, de agressão, de morte, tá? Isso é muito sério. É aquelas pessoas que na ira perdem a cabeça completamente quando vê já fez. Se ocupar de afazeres exageradamente e negligenciar a família. Lembra que eu falei? É aquela pessoa que acha que coisas são mais importantes que pessoas. Essa é uma área de fraqueza do colérico, tá? E para Deus não é assim, não é essa ordem. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Pontos fortes do melancólico. Vamos ter que dar uma apressadinha aqui. Normalmente possui o mais alto quociente de inteligência de sua família. Melancólico é um dos temperamentos mais inteligentes. Pode ver, a maioria, eu falei isso na minha turma de manhã, a maioria dos médicos são melancólicos. Tem melancólico, ou no primeiro ou no segundo temperamento. Sanguíneo é muito mais raro de você ver, porque o sanguíneo é indisciplinado. Para ser médico, tem que ter disciplina, tá? Então, até na profissão isso afeta. Poderá ser músico, artista ou atleta. Algumas vezes poderão ser encontradas todas essas características em um único indivíduo. Tem a natureza mais rica e sensível de todos os temperamentos. A maior porcentagem de gênios pertence à classe dos melancólicos. Se mostra particularmente excelente nas belas artes, com uma vasta apreciação pelos valores culturais da vida. Então eu sempre falo aqui, falei aqui na minha turma também, de manhã, na turma da manhã, nos instrumentos aqui do louvor. Muito difícil você ver um sanguíneo. Por exemplo, eu toco teclado, mas eu aprendi assim na marra. Se eu tocar dó e falarem para mim que é sol, eu vou acreditar. Porque tem um sanguíneo aqui que não tem muita habilidade, muito talento para isso. Então você vai ver nos instrumentos muito mais melancólicos, e cantando você encontra mais sanguíneos do que nos instrumentos, tá? Porque tem menos vergonha.
É emocionalmente responsivo, mas diferente do sanguíneo, é inclinado ao pensamento reflexivo. Lembram? Tendência a pensar demais. Mas tem hora que isso é muito bom. Particularmente dado ao pensamento criativo e durante altos picos emocionais, lança-se a invenção ou a produção criativa que seja digna e sã. Então, pessoas que têm aquelas ideias maravilhosas e que dá certo, o melancólico, tá? Fraqueza dos melancólicos. As admiráveis qualidades de perfeccionismo e consciência dos melancólicos com frequência trazem consigo as sérias desvantagens do negativismo, do pessimismo e de um espírito de crítica. Como ele pensa muito, ele sempre vê problemas que os outros temperamentos não pensaram porque já resolveram executar logo. Sua reação geralmente é negativa e pessimista. Esta é a característica que limita as realizações profissionais dos melancólicos mais do que qualquer outro fator. Precisam combater constantemente a crítica, pois é uma das influências mais danificadoras na mente de uma pessoa. Crianças mais perturbadas psicologicamente vêm de pais predominantemente melancólicos ou coléricos. E isso é muito sério. Não vou poder entrar aqui nesse assunto, isso aqui dava uma aula. Pessoas, por exemplo, com toque. Provavelmente vem de alguém melancólico, colérico, que a mãe já era assim. Já vi criança apanhando, criança de 9 anos apanhando, porque ela não pendurava a roupa no varal por ordem de tamanho e cor. E aí a criança pensa, para eu não apanhar, o que eu tenho que fazer? Isso que a minha mãe mandou, porque a mãe já faz. E aí começam os problemas psicológicos, tá? Pontos fortes do fleumático. Super introvertido, tem uma natureza calma e sem agitação. É aquela pessoa tranquila que te relaxa. O sanguíneo geralmente estressa todo mundo. Existem coisas que ele pode fazer e profissões que pode seguir que os extrovertidos nunca poderiam fazer. Raramente saltam sem antes olhar. Conciliador e diplomata por natureza, não gosta de confrontos e prefere negociar a lutar. É aquele que eu falei que ele paga para não brigar. Ele não gosta de confronto, ele não gosta de exposição. Corrigir em público, meu Deus, é a morte. Não é para corrigir ninguém em público, né? Mas um fleumático, você feriu ele assim profundamente. Tem a tendência de conciliar os indivíduos hostis e exaltados e é um exemplo clássico de que a resposta branda desvia o furor. Parece que é dotado de um grande senso de humor, animação e imaginação. Aquela pessoa fechada, quieta na dela, mas que faz os outros rir quando conta piada engraçada. Às vezes nem ele ri, mas os outros estão morrendo de rir. É um amigo fiel, embora não se envolva muito com os outros. Raramente se mostra desleal. Fraquezas do fleumático. Sua maior fraqueza está no próprio nome, do qual deriva fleuma, lento, preguiçoso, falta de impulso ou ambição. É aquele que eu falei para vocês que por ele fica no mesmo emprego de salário mínimo até morrer. Embora sempre pareçam fazer aquilo que é esperado que façam, raramente fazem mais do que isso. Então é aquele filho, por exemplo, que se você pediu para ele, filho, tira o prato da mesa. Ele vai tirar o prato e deixar os garfos. Ou ele vai tirar o prato e deixar o copo. Então, com o fleumático, você precisa explicar um pouco mais. Poucas vezes instigam uma atividade, mas pensam e apresentam desculpas para evitar envolver-se nas atividades de outras pessoas. Por quê? Porque ele não gosta de muito compromisso, de muita obrigação. Então, ele vai dando desculpa para se livrar. Certo? Tarefa, para a gente encerrar. Identifique pontos fortes e fracos no seu temperamento. Então, você vai pegar aí na apostila, tá? Qual que é o seu temperamento? O meu, colérico com sanguíneo. Então, eu vou lá nos pontos fortes e fracos do meu temperamento de colérico e sanguíneo. Aí você pode ir pintando ali, sublinhando tudo que você se identifica que Deus ainda precisa tratar. Nos pontos fracos e nos pontos fortes. O que você pode ainda aprimorar? Aí você vai anotar lá e anotar nesse seu papelzinho aqui do checklist, ó. Tá?
aqui embaixo tem uma das tarefas. Essa tarefa vale 1 ponto na nota final. Então vocês vão fazer isso aí e preencher para a próxima aula. Certo? Pode ser, por exemplo, sanguíneo. Lembra que eu falei para vocês que o sanguíneo, ele chora por tudo? Por exemplo, isso não é uma característica minha, Bruna, e eu tenho sanguíneo. Mas por quê? Porque eu tenho um colérico altíssimo. O colérico não gosta de chorar. Entenderam? Então pode ser que naquela lista ali de pontos fortes e fracos, você olhe e fale, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não sou eu. Aí você não marca. Você vai marcar o que você se identifica ali, o que é na sua vida. O que, por exemplo, se você não estiver de joelho no chão, no espírito, orando, você vai fazer. Certo? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Pessoal, eu sempre gosto de falar, curso de temperamentos. O nome é o quê? Temperamentos transformados. Então não adianta você só descobrir o seu temperamento e se justificar por ele. Eu não te falei que eu sou assim, então aguenta. Lá, vai ler lá o que eu sou. Esse não é o objetivo do curso. O objetivo do curso é que você se descubra no que Deus ainda tem para tratar, no que Deus ainda tem para transformar na sua vida e comece a agir, comece a colocar em prática, porque isso vai ser até morrer. Quando a gente melhora numa coisa, Deus vai lá e fala, minha filha, agora tem isso aqui, agora tem isso. E a gente vai se transformando e parecendo mais com Cristo a cada dia. Só que existe muitas pessoas que não enxergam o que precisa ser melhorado. E esse é um dos objetivos do curso também. Para que Deus fale com você e mostre quais são as áreas de fraqueza que o Espírito Santo precisa agir. E que essa seja a oração de vocês, a minha, para que a gente possa ouvir do Senhor nesse curso o que Deus está querendo tratar. Amém? Vamos orar então? Pai querido, te agradeço por esse momento, obrigada pela vida de cada um que está aqui, dedicando esse tempo a ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Pedimos a Deus a ação do Teu Espírito Santo sobre cada vida aqui, cada temperamento, cada área de fraqueza, cada ponto negativo dos nossos temperamentos. Que eles sejam transformados e tratados pelo Senhor. Que essas áreas de fraqueza estejam ficando na velha natureza. E que o Teu Espírito Santo esteja agindo no lugar de tudo isso. Que o Teu Espírito Santo esteja prevalecendo em nossas vidas. Pedimos que esse curso seja momento transformador na nossa vida. Seja momento de identificar e reconhecer o que o Senhor ainda quer fazer em nós. Nos leva para casa em segurança, abençoa o culto de agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até semana que vem.